Oi, crianças! Que bom que você voltou para a nossa semana de oração, a nossa Semana Santa. Eu tenho um presente para vocês. Querem ver? Peraí. Lembram dessa caixa? O que será que tem aqui dentro hoje? Temos uma ovelha, temos palha, um pergaminho e a imagem parece uma cidade lá atrás. Do que será que a gente vai estudar hoje? Quer saber? Vem comigo! Deus queria muito dar um presente especial para as pessoas da Terra. E esse presente especial poderia ser recebido por todas as pessoas. O que seria esse presente? Voltar a morar no céu com Ele. Ele havia prometido isso a Adão e Eva, e Deus nunca deixa de cumprir as suas promessas. Muitos anos se passaram e Deus disse aos seus mensageiros, profetas, que lembrassem o povo dessa promessa. Eles anunciaram e escreveram na Bíblia, que naquela época era um pergaminho assim, parecido com esse. Mas um tempo se passou e um dia esse momento de cumprir a promessa chegou. Foi aí que tudo aconteceu. Deus enviou um anjo para visitar uma moça bem jovem. O nome dela era Maria e ela morava entre o povo de Israel. E ele mandou esse anjo para dizer a Maria que ela seria a mãe de Jesus. Maria estava noiva de José, mas ela ainda não era casada. Como ela poderia ter um filho sem estar casada? Mas Deus disse a ela que o bebê que ela ia ter era muito especial. Que notícia maravilhosa Maria recebeu, não foi? Maria se preparou para ter aquele bebê tão especial. Mas antes que ele nascesse, ela e seu agora marido, José, precisaram percorrer um longo caminho até a cidade de Belém. Quando chegaram lá, eles estavam muito cansados e receberam uma má notícia. Não havia lugar para eles dormirem. E agora? Onde Maria teria o bebê? Estava prestes a nascer. O único lugar que eles encontraram foi um estábulo, junto com os animais. Um lugar escuro, com cheiro nada bom. E naquela noite, naquele lugar tão ruim, Jesus nasceu. Maria envolveu ele numa roupinha e ele foi levado até uma manjedoura. E ali ele ficou, junto com os animais. Lá onde os animais comiam, ele foi deitado. Mas embora estivesse ali, sozinho, só Maria, José e o Jesus, como se eles estivessem abandonados, Deus não tinha se esquecido deles, nem os anjos. Eles estavam contentes que a promessa de Deus estava se cumprindo. Eles estavam muito contentes porque a promessa de Deus estava começando a se cumprir. Então, eles procuraram pessoas para dizer aquela coisa maravilhosa que tinha acontecido. As primeiras pessoas que eles procuraram foram os pastores que estavam no campo, lá perto de Belém, cuidando das suas ovelhas. As pessoas achavam que ser pastor era um trabalho ruim, sujo, pois precisavam passar o dia e a noite com os animais no pasto, e haviam animais selvagens que eram perigosos. No entanto, esses pastores, desprezados pela sociedade, pelas pessoas daquela época, estavam conversando sobre algo muito importante, sobre a vinda de um possível Messias, o Salvador. Os anjos se alegraram quando ouviram eles conversando sobre aquilo. Então decidiram descer e anunciar que Deus havia cumprido a promessa e que o bebê Jesus estava em uma manjedoura. Os pastores ficaram assustados quando viram o anjo, mas ele lhes disse que Jesus havia nascido naquela noite e que eles o encontrariam deitado em uma manjedoura. Então a noite se iluminou e eles puderam ver e ouvir milhares e milhares de anjos cantando de alegria porque Jesus havia nascido. Os pastores correram até Belém para conhecer o bebê Jesus. Eles estavam tão animados, tão entusiasmados. Aquele bebê era o melhor presente que Deus poderia lhes dar.
E quando eles saíram do estábulo, contaram a todas as pessoas que eles encontravam sobre a maravilhosa coisa que eles haviam descoberto. Em um país distante, alguns sábios viviam ali e eles estudavam as estrelas. E viram uma estrela nova, diferente. O que será que era aquela estrela? Eles ficavam se perguntando e pesquisando e olhando a Bíblia. E eles descobriram que aquela estrela estava anunciando o nascimento do Messias, o bebê Jesus. Imediatamente, eles partiram em uma jornada longa, pois queriam conhecer o bebê. Todas as noites, eles seguiam aquela estrela que os levava até Jerusalém. Mas Jesus não estava naquela cidade. E eles foram até o rei Herodes para perguntar se ele sabia do bebê. E eles perguntaram aos sacerdotes onde o Messias nasceria. E assim descobriram que ele nasceria em Belém e não em Jerusalém. Quando eles chegaram até José, Maria e o bebê Jesus, prostraram-se e o adoraram, dando-lhes presentes que haviam levado: ouro, incenso e mirra. Eram presentes muito caros para um rei, mas esse rei Jesus havia nascido em um estábulo. Jesus é o melhor presente que Deus pode nos dar. Ele abriu mão de tudo o que era belo no céu para vir a esta terra e viver como uma pessoa pobre. E fez porque nos ama. O que você gostaria de dizer a Jesus por seu imenso amor? Agora a gente vai para aquela parte das perguntas. Eu vou falar a pergunta e você vai responder para a mamãe e para o papai o que você acha dessa pergunta. Combinado? Vamos lá! Vamos abrir mais um presente? Em fotos e nos programas de natais, nós vemos manjedouras como essas aqui, que eram caixas de madeira, como caixas de madeira. Mas na realidade, lá na Palestina, a madeira era um artigo muito caro e escasso. Por isso, as manjedouras na época de Jesus eram feitas de pedras entalhadas. E eram nessas pedras talhadas onde eles faziam um buraco no meio e ali eles colocavam comida para os animais. Vamos ler o verso de hoje? Abram sua Bíblia em Mateus 1:21. E ela dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus veio para cumprir a promessa de Deus de nos salvar de todos os nossos pecados. Por que precisamos dele? Porque todos pecamos, fizemos coisas ruins e merecemos a morte. Mas Jesus veio à Terra para morrer em nosso lugar. Dessa forma, ele tomou o nosso lugar e assim podemos ir para o céu, onde tudo é puro e sem pecado. Quando decidimos que queremos ser como Jesus, aprendemos com ele, conversamos com ele e nos tornamos cada vez mais parecidos com ele. Por causa da morte de Jesus, podemos ir para o céu e viver em um lugar onde tudo brilha, tudo é lindo e onde podemos estar com Jesus para sempre. Veja como esse EVA brilha. Isso aqui me lembra de como o céu ficou iluminado pelos anjos que anunciaram o nascimento de Jesus. Jesus foi um presente de amor de Deus para todos nós. Tudo que é bom é um presente de Deus. Vamos pensar em coisas boas. Bom, coisas que já aconteceram com você. Pense em algo que aconteceu com você essa semana e que você precisa agradecer a Deus por aquilo. Vou te dar alguns exemplos.
porque a mamãe cuida de você, ou porque você tem amigos na escola, pela comida que você tem, porque você pode ir à escola, porque você pode brincar. Tem muita coisa que a gente pode agradecer, não é mesmo? Agora você vai orar e agradecer a Deus pelas coisas que aconteceram com você essa semana. O papai e a mamãe podem te ajudar a lembrar de algumas coisinhas. Você pode agradecer também pelas coisas que você acha que você tem que agradecer, pelo seu animalzinho, pelas coisas que você tem na sua casa. Agradeça a Deus por tudo aquilo que Ele deu para você. Você tem o seu verso do dia aí com você. Não esquece de colocar a sua argola, porque no final teremos um lindo presente de Deus para nós. A gente se vê amanhã. Tchau!